Os filmes de terror são fascinantes também, muito em conta por causa de seus protagonistas, ou pelo menos na maioria das vezes. E acontece que em alguns casos, quando chega uma sequência desses filmes, aquele vilão de antes se torna o herói de hoje, mesmo que por pouco tempo. Então, vamos ver 9 sequências de filmes em que isso aconteceu. Fala aí, galera, tudo tranquilo? Carlos chegando. Alguns filmes de terror ficaram marcados por conta de seus protagonistas, como é o caso aí do Fred Krueger, Jason, Pinhead, Chuck, dentre muitos outros. E acontece que uma vez ou outra, esse protagonista, vilão, vamos dizer assim, acaba se tornando um herói, mesmo que de forma breve. Então vamos ver quais filmes em que isso aconteceu. O primeiro filme da lista é Fred vs Jason, de 2003. O filme colocou 2 ícones do terror frente a frente, para delírio dos fãs. O filme mostra Fred revivendo Jason para ajudá-lo com seu plano. E lógico, né, que o Fred não é tão bonzinho assim. Ele apenas estava manipulando o Jason até o momento em que os dois são levados a se enfrentar, ou seja, cair na porrada. E no fim o Jason acaba levando a melhor. E ainda que Jason tenha matado muitas pessoas, ele se mostrou o mais simpático dos dois. Você concorda? O segundo filme da lista é O Massacre da Serra Elétrica 3D, de 2013, e muito ruim por sinal. O filme é uma continuação do filme de 74 e mostra um grupo de jovens liderados por Heather chegando na cidade de Newport. E enquanto estão na casa da avó dessa moça, descobrem que nada mais, nada menos que o Leatherface está morando no porão. Ele então vai fazendo aquela matança básica, passando o rodo em geral, até que ele para quando vê uma marca em Heather, isso mesmo, uma marca de família. Ela e o Leatherface, então, eles são ali meio que primos perdidos. Depois até mesmo ela chega a salvar ele da polícia e descobre através de uma carta da sua avó que ele seria o guardião dela para sempre. Só que aí a gente vê, pelo final do filme, que o Leatherface ficou mais inclinado para o bem do que para o mal. O terceiro filme da lista é Blade 2. Nesse segundo filme, Blade, ao invés de lutar contra os vampiros, ele acaba se unindo a eles. Mas lógico que tem uma explicação para isso. Afinal, havia um inimigo em comum, que são aqueles vampiros modificados. Aí só é curioso que o Blade acabou se unindo a um vampiro chamado Eli, que curiosamente estava tentando criar uma raça superior. E lógico que depois de enfrentar essa ameaça, os vampiros acabam se voltando contra o Blade, à exceção da Nyssa. O quarto filme da lista é A Noiva de Frankenstein, de 1935. Primeiro, leva um debate bastante interessante se a criatura pode ser considerada um vilão ou não, já que, primeiro, ela não pediu para ser criada, e segundo, que ela é resultado de um cientista louco lá no filme de 1931. E falando justamente sobre esse primeiro filme, lembra que ele afogou uma jovem no lago? É isso mesmo. Já nessa sequência, o filme foi ali mais dedicado a mostrar o monstro, aprendendo sobre as coisas, e ele até mesmo chega a salvar uma jovem de se afogar. Aí lá pro final do filme, ele acaba encontrando sua contraparte feminina, só que ela o rejeita. Então, um ataque de fúria, ele destrói o laboratório, mas não mata nem Frankenstein, nem sua esposa. Ou seja, bonzinho ele, né? O quinto filme da lista é Hellraiser 2, filmaço por sinal. O filme de 88 traz novamente Pinhead e os Cenobitas. E num determinado momento, Kirsty mostra a foto a Pinhead de quando ele era humano, ou seja, antes dele ter se transformado após encontrar o cubo. Ele então acaba reunindo os Cenobitas para lutar contra o Leviatã, Dr. Shannard, e salvar a Kirsty. E tomou uma surra absurda do Dr. Shannard. Perdeu, ou melhor, ganhou por muito pouco. O quarto filme da lista é Alien vs Predador, de 2004. O filme mostra um grupo de humanos
indo até uma pirâmide secreta na Antártida. E lá eles acabam esbarrando não somente com os predadores, mas também com os xenomorfos. Aí acaba se descobrindo que os predadores visitam a Terra há milhares de anos. E conforme ali o filme vai avançando, um deles acaba formando um vínculo com o Lex. E eles se unem justamente contra os xenomorfos. E por terem feito isso, os predadores acabam se tornando heróis nesse filme. Mas lógico que só nesse caso. O terceiro filme da lista é Psicose 3, de 1986. O filme é dirigido por Anthony Perkins, que também faz o personagem principal, Norman Bates. No filme, Norman continua lutando contra seu alter ego, que no caso é sua mãe. Ele então acaba confrontando uma jornalista chamada Tracy, que acaba explicando para ele todo o seu histórico familiar distorcido. Aí lá no fim, Norman finalmente consegue se libertar do controle de sua mãe. E aí nunca mais vai sair da prisão. Inclusive, dizem isso para ele, ao então que ele responde: "Mas eu estarei livre". Então, finalmente aí, Norman está livre do controle de sua mãe e se tornou um herói da própria história. O segundo filme da lista é Hannibal, de 2001. Mais uma vez temos o Dr. Lecter, mas que dessa vez não está fugindo somente da polícia, mas também de uma ex-vítima, que, lógico, de uma forma esperta, usa Clarice para atraí-lo. Os dois acabam sendo capturados e o doutor acaba salvando a Clarice, de uma forma até bastante heróica. Ou seja, ele acabou sendo um herói nesse caso, mas só nesse caso. E o primeiro filme da lista é O Homem nas Trevas 2, de 2016. Lá no primeiro filme, nós vemos Norman, um homem cego que acaba tendo a casa invadida por 3 jovens, mas isso não é o pior, já que ele tem um segredo no porão, que é manter uma mulher presa e forçar ela a engravidar. Já no segundo filme, ele parece estar bem melhor, já que vive com uma filha adotiva e vai resgatá-la quando ela acaba sendo sequestrada. Aí a gente para pensar, se não fosse as ações do primeiro filme, ele seria até um cara legal, um cara bacana. E também, se a gente parar para pensar, só em filme mesmo que um homem, depois de fazer o que ele fez, ainda assim conseguia adotar uma menina. Você concorda? E aí, galera, você gostou dessa lista? Faltou algum filme? Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião e também deixa o seu like, pois ajuda demais aqui o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, galera. Falta pouco para chegar a 2.000 inscritos. Então, conto com você, hein? E também aproveita e ativa o sininho. E valeu, galera. E a gente se vê no próximo vídeo.